8h52 e como nós já anunciávamos aqui no programa, está na linha para conversar conosco o Giovanni Baggio, ele que é economista-chefe da Fiergs, a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. Giovanni, para falarmos especificamente sobre a reforma tributária que foi aprovada e qual que é a posição da Fiergs nesse sentido? Acredita-se que há um incentivo aí ao crescimento econômico através dessa mudança aí que está prevista para a arrecadação de impostos? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Progresso. É um prazer estar falando com vocês aí nesse momento. Eu diria que é um momento histórico, né, para a sociedade brasileira, não só para a indústria, não só para o setor produtivo, né, mas para todas as pessoas, porque o Brasil finalmente, né, vai começar a superar um dos seus principais entraves, né, para o crescimento. A gente tem que a reforma tributária, né, é tão aguardada, né, mais de 30, tem uns que até dizem 50 anos que a gente tem de atraso em termos de sistema tributário, né, então a gente começa a superar isso que vai ser lembrado aí junto com os grandes acontecimentos que a gente teve na economia, como o Plano Real, como as reformas importantes que a gente teve aí durante o período de 2016 em diante, reforma da Previdência, reforma trabalhista. E sim, a gente acredita que é um passo super importante para a gente retomar o crescimento, né? O Brasil que vem sofrendo com esse sistema tributário oneroso, né? Com esse cipoal tributário, né? Com esse manicômio que fica difícil das empresas entenderem, né? As empresas gastam muito tempo, muito recurso para simplesmente para apurar e pagar seus impostos e ainda fica aquela incerteza, né? Por mais que a gente gaste tanto tempo, tanto recurso, né, as empresas ainda não sabem se conseguiram pagar direito, né? Então, sim, a gente acredita que as melhorias trazidas por essa reforma tributária vão trazer mais crescimento econômico. Tem alguns estudos até que colocam que o Brasil nos próximos 15, 20 anos deve ter um crescimento aí de mais de 20% em termos de PIB. Então isso é bastante positivo, e a gente acredita que isso vai ajudar a gente a retomar aí o crescimento econômico. Bom, economista-chefe da Fiergs, Giovanni Baggio, aí na Progresso Capital nós temos o Marcel Klein, nosso colega, que também participa da entrevista. Marcel. Economista, eu gostaria de lhe perguntar a respeito, né, das discussões a respeito da taxa Selic, né, da taxa que é tão discutida ultimamente, porque ela não é reduzida, né? Eu queria saber a posição da Fiergs nesse sentido, se quer também que ela comece a se reduzir a partir de todas essas mudanças. Agora acho que eu perdi a linha. E se você vê uma questão política... Sim. Não, a pergunta, Giovanni, do Marcel é a seguinte: taxa Selic, porque se a Fiergs entende que pode ter alguma redução, porque taxa de juros também influencia muito em paralelo, não é, com os tributos, com uma reforma tributária. Sim, desculpa que eu não consegui ouvir a pergunta do Marcel, mas se foi sobre Selic, então eu posso comentar, né? Eu acho que são duas coisas que vão acontecer ao mesmo tempo, né? A gente teve, digamos, num curto período de tempo, não exatamente ao mesmo tempo, mas a gente tem essa aprovação da reforma tributária, né, que isso deve trazer um novo ânimo aí para os empresários, em termos de confiança com os rumos do país, né? A gente tem que é um problema enorme que a gente tem sendo superado. Junto com isso, a gente acredita sim que as condições para que o Banco Central comece a reduzir a taxa de juros estão se consolidando. A gente tem que a inflação já começou a baixar de uma forma mais consistente, e isso é importante dizer que sim, é fruto do trabalho do Banco Central. Ter o Banco Central autônomo, ter o Banco Central que não cedeu a pressões, isso fez com que os juros fizessem o seu trabalho, né, que é trazer a taxa de inflação para baixo. Então a gente tem inflação
para baixo, a gente tem as expectativas de inflação também melhorando, né? E isso faz com que o Banco Central consiga, quem sabe na próxima reunião ou na reunião de setembro, a próxima reunião que o Banco Central vai se reunir é em agosto, né? Já tem a expectativa bem grande, a gente acredita que vai acontecer, né, que o Banco Central comece a reduzir a taxa Selic. Isso é super importante para a indústria, né, porque a gente sabe que não só as empresas precisam de crédito acessível, de crédito mais barato para fazer seus investimentos, né, para investir na melhoria dos seus processos, investir no aumento de capacidade, como a indústria gaúcha, né, como somos produtores de bens de capital, né, nós produzimos máquinas, equipamentos que são utilizados por outras empresas de outros estados, de outros países, inclusive, né, reduzindo a taxa de juros e melhorando as condições de crédito. Isso tende a favorecer, sim, o setor industrial e, em especial, a indústria gaúcha. Então, acho que são coisas que são boas notícias, né, que elas estão surgindo aí depois de um longo período que a gente teve de incerteza, né, de dificuldade dos empresários enxergarem um futuro promissor. Eu acho que são notícias importantes que a gente vê aí no cenário. Giovanni Baggio, economista-chefe da Fiergues, muito obrigado, Giovanni. A gente espera ter a disponibilidade novamente aí sua para outros esclarecimentos, não é? Até porque agora a reforma está no Senado tributário, deve ser aprovada, então vamos ver o que segue por aí. Por hora, agradecemos. Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre disponível aí quando vocês precisarem. Um bom dia a todos.